Vocês entendam aqui, ó. Na aula anterior, o que que a gente definiu? A gente definiu, vamos voltar aqui o slide, ó. A gente definiu a posição. O que que é a posição? É o lugar ou local que um corpo vai estar em relação ao referencial. Aí lembra que eu dei exemplos aqui, né? Que eu me posicionei em relação a Rebeca, em relação ao Bernardo, e aí eu fui falando que, dependendo da referência, eu tenho posições diferentes. Todo mundo lembra dessa ideia? Então, beleza, a gente definiu isso. Então, a posição, normalmente a gente representa pela letra S. Depois a gente definiu o deslocamento, que é o que? O delta S. O delta aqui significa sempre que eu vou fazer a posição final menos a posição inicial. O que que significa o deslocamento? Significa a variação da posição em relação ao referencial. Essa que era a definição que a gente viu. O que que a gente vai falar aqui agora? A gente vai falar sobre a distância percorrida. Por quê? A distância percorrida ela vai levar em consideração tudo que você andar. Então, por exemplo, se eu for até a porta e voltar e sentar no mesmo lugar que eu estou, o deslocamento seria quanto? Zero. Agora, a distância percorrida, não. Eu vou somar a distância que eu andei indo mais a distância que eu andei voltando. Correto? Então, distância percorrida soma tudo que o objeto percorreu. Ou seja, eu vou levar tudo em consideração. Todo mundo entendeu essa ideia? Sim ou não? Ótimo. Trajetória. Trajetória é bacana pra caramba. Ó, o que que é trajetória? Vai ser o caminho que o objeto vai fazer. Ou seja, o trajeto que ele vai realizar. Então, por exemplo, eu posso sair aqui do início, esse pontinho aqui, e querer chegar aqui no fim. Eu posso fazer isso por vários caminhos possíveis. Aqui eu estou dando dois trajetos diferentes. Eu posso ir em linha reta, ou eu posso sair percorrendo aqui, ó, um certo caminho, que é o 2, e chegar no local. Então a trajetória também depende da referência, né? A gente depois vai fazer um exercício bem bacana que é o seguinte: se você estiver em movimento junto com o objeto, a trajetória que você observa é diferente de quem está de fora dessa situação, ok? Então, um exemplo que depois eu vou desenhar para vocês verem é o seguinte: pensa o seguinte, vocês estão dentro de um avião, e aí vocês soltam uma caixa lá de dentro do avião em direção ao solo. Vamos supor que você esteja com, né, a escotilhazinha aberta lá. Você soltou. Você vai ver essa caixa caindo em linha reta, todo mundo concorda? Você vai ver ela caindo. Por quê? Tanto você quanto a caixa está com a mesma velocidade que o avião para o lado. Então você vê em linha reta. Agora, uma pessoa que está lá embaixo olhando vai ver a caixa fazendo uma parábola. Por quê? A caixa está deslocando para o lado com a mesma velocidade que o avião. Então, quer dizer, a trajetória também depende do referencial. Show de bola? Só que aí a gente vai resolver isso melhor em exercícios. Tranquilo? Show. Movimento. O que que é definição de movimento para a gente? Vamos dizer que ocorreu movimento quando ocorrer mudança de posição em relação ao referencial. Por isso que o referencial é tão importante. Então, por exemplo, eu não estou em movimento em relação a vocês, porque eu não estou mudando a minha posição em relação a vocês. Se eu chegasse agora e andasse, fosse para outro ponto da sala, eu estaria em movimento em relação a vocês, porque eu estaria mudando a posição. Show de bola? O repouso é definido como sendo a não mudança, e esse A aqui é com crase, né? Que é de haver, correto? Então não há mudança. Se não há mudança de posição, quer dizer que eu estou em repouso. Concorda? Sim ou não? Muito bem. Pode passar? Certo. Então, ó, definido esses conceitos aqui, vamos definir os outros dois últimos conceitos para a gente, que é o ponto material e o corpo extenso. O que que é o ponto material? Ponto material, gente, vai ser qualquer objeto que, de acordo com o contexto que eu estou analisando, o tamanho dele, as dimensões dele não vai importar. Pode ser qualquer coisa, pode ser um trem, pode ser um ônibus, pode ser uma pessoa, pode ser uma formiga. Vai depender o quê? Do contexto, ou seja, em relação ao que eu estou observando. Então, para eu dizer que é ponto material ou que é corpo extenso, depende do contexto que eu estou analisando. Vou dar um exemplo bem simples. Se eu tiver num avião sobrevoando bem alto e eu olhar um caminhão se movendo na rodovia, ele não vai aparecer um pontinho para mim? Sim ou não? Sim. Agora, se eu tiver num estacionamento de shopping, chega um caminhão para estacionar,
O tamanho dele não é importante, porque pode ser que ele não caiba na vaga, correto? Então, o que? Depende do contexto. O mesmo objeto pode ser interpretado como ponto material ou corpo extenso. Mas o que significa ser um ponto material? É um objeto que eu represento como um ponto. Ou seja, ele não tem dimensão, ele não tem tamanho. O que é corpo extenso? É um objeto que eu vou levar em consideração o seu tamanho, as suas dimensões. Todo mundo entendeu essa ideia? Muito bem.